Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje, dia 22 de junho de 2020, mais uma aula online. Faz tempo que a gente não se vê, né? Devido à correria e devido a alguns problemas e também a internet lenta, eu não consegui gravar para vocês. Mas essa semana retomamos com os vídeos e seguimos com as nossas aulas online ainda, infelizmente, porque ainda estamos na pandemia do coronavírus, né? Então, ainda não podemos retornar. Mas eu espero que vocês estejam bem, que estejam fazendo as atividades. E a gente vai continuar com as nossas atividades aqui, com força total, tá? Seguindo o nosso roteiro de hoje. Hoje, o roteiro de segunda-feira, dia 22, e o roteiro de terça-feira, dia 23 de junho, tá bom? Vamos lá? Bom, no roteiro de hoje, do dia 22, a primeira atividade de vocês é a leitura do livro A Ilha Perdida, tá? Esse livro, A Ilha Perdida, ele é um livro muito interessante, da coleção Vagalume. É um livro que eu mesmo já li na minha época de escola, tá? E é uma história muito legal que fala sobre um menino que ele se perde numa ilha. E a princípio essa ilha seria deserta, porém ele encontra um morador dessa ilha. E esse morador o acolhe e ele passa um tempo com ele até ser resgatado. E é muito interessante toda a trajetória dele com este morador da ilha até o seu resgate, tá? Então, por isso que eu escolhi. Não se esqueçam é um capítulo por dia. E assim que vocês terminarem de ler esse livro, eu vou passar uma atividade sobre ele, tá? Porque ele é um livro muito legal, muito rico e vale a pena tá lendo e tá fazendo a atividade, tá bom? Bom, depois a nossa segunda atividade é a atividade de português, que é uma atividade complementar, que é a leitura de uma fábula indígena, tá? E nós vamos ter questões sobre esse texto. Bom, crianças, como o centro de mídia sempre está demonstrando, né, por meio da contação de histórias, fábulas, contos, né, mitos, por exemplo, da tribo Munduruku, eu achei interessante trazer uma fábula indígena. Ela é uma fábula porque, na verdade, ela é um conto que foi adaptado para a revista Ciências Hoje das Crianças em formato de fábula. Só que essa fábula ela é super interessante e eu resolvi trazê-la para vocês, para a gente poder estar fazendo as atividades, tá? E para a gente também poder estar exercitando a nossa produção de texto, tá bom? Vamos lá. Leitura da atividade complementar. Uma casa para compartilhar. Fábula indígena. Um veado que andava pela campina, muito cansado, resolveu procurar um lugar para fazer uma casa. Faz tempo que procuro um lugar para morar. Há de ser aqui. A onça também andava pela campina e pensou: estou cansada de tanto caminhar, preciso fazer a minha casa e vai ser aqui mesmo. Por coincidência, era o mesmo lugar que o veado tinha escolhido. No dia seguinte, o veado voltou, capinou e roçou o lugar. Deixou o terreno bem limpinho. No mesmo dia, mais tarde, veio a onça e se espantou. Nossa, Tupã está me ajudando, o terreno já está limpinho. Ela enterrou no chão as madeiras para armar a casa. No outro dia, veio o veado e disse: nossa, Tupã está me ajudando. E cobriu a casa e fez 2 quartos, um para ele e outro para Tupã. No mesmo dia, mais tarde, veio a onça, que achando a casa pronta, resolveu se mudar logo. Ocupou um dos quartos e foi dormir. Ainda no mesmo dia, voltou o veado. Ocupou outro quarto e foi dormir. Na manhã seguinte, os dois acordaram e levaram um baita susto. Então era você que estava me ajudando? Perguntou a onça. Ou era você que estava me ajudando? Devolveu o veado. Achando graça da situação, a onça e o veado resolveram morar juntos. Bom, muito bonitinho esse conto, né? Essa fábula. Teve um final feliz e foi muito interessante. Uma história de cooperação entre os dois, tá? Depois vem aqui as questões sobre os textos que vocês vão responder. 1. Qual foi a ideia que veado e onça tiveram, tá? 2. O que ambos os animais pensaram ao perceber que as tarefas para a construção da casa estavam sendo realizadas, antes que eles pudessem fazer? 3. Quem é Tupã para os índios? E 4. Escreva um novo final para essa fábula, tá bom?
Bom, essa é a atividade de português. Depois, a nossa atividade de matemática, nós vamos seguir com o EMAI na atividade 7.4, tá bom? Do EMAI, que é a atividade que fala sobre fração. Então, Marcela tinha dúvidas para ler os números apresentados abaixo e perguntou para sua mãe. Sua mãe fez a leitura. 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 e 2/11. A. Relacione cada número com sua leitura. Bem, então aqui nós temos uma coluna com os números escritos em representação fracionária e vocês vão ligar na outra coluna, nós temos a escrita, como se escreve, como se lê esses números, tá bom? Bom, vou dar uma dica aqui para vocês. Primeiro é 2/4. Então, vocês vão ligar o primeiro número lá no... deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá no oitavo quadrinho, tá? Da escrita aqui, tá bom? Da coluna da escrita, tá? Um exemplo. E assim por diante. Daí vocês vão ler aqui 1/5, que vai estar no quarto quadrinho aqui da escrita. E assim por diante, vocês vão realizar a atividade, tá? Ligando cada escrita fracionária, cada representação fracionária à sua escrita, tá certo? Bom, essa é a atividade 7.4. Facinho. E aqui, depois, vocês vão seguir para a atividade 7.5. 1. Marcela precisa pintar a parte indicada pela fração em cada uma das figuras. Ajude-a nessa tarefa. Bom, a gente tem aqui 3/4, 1/3, 2/5, 4/6, 3/8 e 5/8. Como que essa atividade deve ser feita? O que acontece? Vocês vão ler a fração 3/4. Então, 3/4 está pedindo o quê? É a 3 partes de uma figura que foi dividido em 4. Nós temos aqui um cubo, um quadrado, e ele foi dividido em 4 partes, tá? Só que a representação tá pedindo aqui 3/4. Então, você vai pintar 3 partes dessa figura, tá? Não vai pintar as 4, vai pintar 3 partes dessa figura. Depois aqui 1/3. Quantas partes você vai pintar? É uma figura que foi dividida em 3 partes, mas aqui 1/3 é apenas uma parte, então você vai pintar apenas uma parte. E assim por diante, tá? Em 2/5, 4/6, 3/8, 5/8, é isso que você vai fazer. Você vai pintando o que está se pedindo, não é a figura toda, tá? Porque, na verdade, é uma figura que foi dividida em várias partes e você vai pintar só o que está pedindo, tá bom? Essa é a atividade de segunda-feira, tá certo? Vamos agora para a atividade de terça-feira. Só um momentinho. Continuando agora, então agora a gente vai dar sequência nas atividades do dia 23, terça-feira, tá bom? Bom, no dia 23, a atividade do roteiro é a seguinte: a leitura da Ilha Perdida, né, do capítulo da Ilha Perdida, português, ler e escrever, sequência de ortografia, atividade 3B da etapa 3, páginas 176, 177, tá bom? A leitura do poema e depois a gente vai estar vendo sobre o significado dessas palavras. Então, vamos lá. Atividade 3B, refletindo sobre a escrita de palavras. Leia o poema a seguir. Como uma voz de fonte que cessasse, de Fernando Pessoa. Como uma voz de fonte que cessasse, e uns para os outros nossos vãos olhares se admiraram, para além dos meus palmares, de sonho, a voz que do meu tédio nasce. Parou, apareceu já sem disfarce, de música longínqua, asas nos ares, um mistério silente como os mares, quando morreu o vento e a calma passe. A paisagem longínqua só existe
para ver nela um silêncio indecida. Para o mistério, silêncio a que a hora assiste. E perto ou longe, grande lago mudo. O mundo, o informe mundo onde há vida. E Deus, a grande ogiva ao fim de tudo. Bem, e aqui vamos conversar sobre as palavras deste poema? Quais você poderia ter dúvidas no momento de escrevê-las? Durante a leitura, quando identificarem palavras que possam causar dúvidas quanto à grafia correta, vocês poderão sugerir aos colegas e professor para registrarem no quadro e discutirem sobre elas. Anote as palavras sobre as quais você tem dúvidas nas linhas abaixo. Bom, então é o seguinte, aqui tem palavras que sim iam gerar dúvidas no momento de escrever se elas fossem ditadas e vocês não estivessem vendo a forma como elas são grafadas aqui no poema. Então, o que eu quero que vocês façam é o seguinte, vocês vão escolher as palavras que vocês sabem que vocês teriam dificuldade de escrever se vocês não tivessem o acesso a esse poema e escrevê-las ali. Só que vocês vão além. Porque como esse é um poema que ele é antigo, ele foi escrito muito tempo atrás e também com palavras que não são assim do nosso cotidiano, eu quero que vocês procurem o significado dessas palavras que vocês tiveram dúvidas na escrita e escrevam, tá? Procurem no dicionário o significado e escrevam também. Por quê? O dicionário, ele é um grande aliado nosso também no momento em que nós podemos tirar a dúvida sobre como se escreve uma palavra, tá bom? Ai, professora, mas eu não tenho dicionário em casa. Se você digitar a palavra no Google e colocar significado, vai aparecer para você automaticamente vários significados de dicionários com aquela palavra, tá bom? Então, vocês façam essa atividade, escrevam, e para vocês ainda reforçarem o aprendizado de vocês, procurem os significados dessas palavras no Google, tá certo? Essa é a atividade de língua portuguesa. Na sequência, vocês têm a atividade do roteiro de artes, tá? Façam essa atividade, a professora Edna está no nosso grupo, ela vai estar acompanhando as atividades de vocês, a realização das atividades de vocês. Façam, depois fotografem e mandem fotos para ela, tá certo? Bom, e depois nós vamos ter, na sequência agora, a gente vai ter uma atividade do EMAI, que é a 7.6. Só um minutinho para a professora se localizar aqui. Porque como eu não tenho a versão impressa do EMAI, eu preciso aqui toda hora ficar subindo e descendo aqui no meu computador. Tá, vamos lá. Atividade do EMAI 7.6, página 54, ainda estamos falando sobre fração, tá? Fração é algo muito interessante, é algo que eu gosto muito. Fração nada mais é do que a divisão de um todo. O todo é 1 sem divisão nenhuma, tá? E depois ele vai sendo dividido em várias partes. Então, nada mais é do que um todo que foi dividido em várias partes, tá? Pode ser uma figura, pode ser uma barra de chocolate, pode ser uma folha de caderno, tá bom? Quantas vezes você for dobrando, antes de você dobrar, você tem um todo, tá? E a partir do momento que você começa a dobrar essa folha em várias partes, você vai tendo as divisões dessa folha, tá certo? É muito interessante. Vamos lá, então. Atividade 1, atividade 7.6, exercício 1. Marcela, observando as figuras, verificou que em algumas delas estava pintada a quarta parte. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a figura a figura B embaixo, a figura C, a figura D, a figura E e a figura F. Então, se vocês analisarem bem, não é toda figura que foi pintada a quarta parte. Como disse, algumas delas. E aí depois vocês vão identificar quais dessas figuras que foi pintada a quarta parte. Lembra? Quarta parte é um todo que foi dividido em 4 partes e uma parte, que equivale à quarta parte dessa figura, foi pintada, tá certo? Então, ele tá perguntando aqui,
Em quais delas isso ocorreu? Aí vocês vão colocar a letra das figuras, porque algumas foram e outras não. Depois, na atividade 2, Marcela disse para sua mãe que pintou a terça parte de cada figura. Você acha que ela acertou? E o porquê? Bom, aqui vocês vão analisar. A terça parte é a terceira parte de um todo que foi dividido em 3 partes, tá? Então, só de olhar aqui fica muito fácil já entender, tá certo? Por quê? Nós temos aqui a figura A, a figura B e a figura C. Vocês vão identificar se em todas essas figuras ela pintou sim a terceira parte da figura. Como que vocês vão poder analisar isso? Olhando e dividindo a figura em 3 partes, tá certo? E aí vocês vão poder identificar se ela pintou ou não a terceira parte de cada figura. Eu já vou dar uma dica para vocês. Ela não pintou a terceira parte de todas as figuras, porque ela dividiu algumas figuras erradas. Ela não dividiu em 3 partes na hora de pintar, tá certo? Então, vocês vão explicar aqui, ó. Você acha que ela acertou? Como eu já disse, né? Não, só que vocês vão explicar o porquê que ela não acertou. Aqui tá dizendo todas as figuras, né? Na verdade, como eu expliquei para vocês, ela não conseguiu pintar a terça parte de todas as figuras porque ela cometeu um erro no momento de dividi-las, tá certo? Bem, e aí vocês vão explicar. Eu já dei uma baita de uma dica, tá certo? Bem, essas são as atividades da segunda-feira, dia 22, e terça-feira, dia 23. Eu espero que vocês consigam aproveitar bem essa explicação, esse vídeo, tá? Teremos outros vídeos ao longo da semana. Eu espero gravar para vocês amanhã o vídeo da quarta e da quinta, tá certo? E realizem as atividades com calma, com tranquilidade. Eu tô vendo o seguinte, que tem muita criança que tá precisando melhorar a letra na hora da escrita dos textos, tá certo? Que eu preciso ler, eu preciso entender o que tá escrito, tá? E as professoras de arte e de educação física também. Então, gente, não é só porque você tá em casa que você vai desleixar e vai fazer uma letra feia. Muito pelo contrário, vamos caprichar, tá bom? Que vocês têm mais tempo. E como eu disse e retomo novamente, estabeleçam uma rotina de estudo, um horário para que vocês possam estar estudando, como na escola. Tirem aquele horário para vocês estarem estudando em casa. Eu sei que é difícil, porque existem várias distrações na nossa casa, mas é necessário para que vocês continuem aprendendo, porque infelizmente a gente não sabe quanto tempo pode durar esse sistema de aula online devido à pandemia, tá certo? E, novamente, continuem se cuidando, se precisarem sair, usem máscaras, tá? Lavem muito bem as mãos quando chegarem em casa, álcool gel, tá certo? Para que isso passe o mais rápido possível e para que a gente possa se encontrar novamente, tá bom? Bom, um grande beijo para vocês, bons estudos, não esqueçam de assistir às aulas do Centro de Mídia e tchau, tchau. Tchauzinho.